Oi, gente, tudo bem? Professora Daniela Saraiva. Nós vamos agora à nossa quinta videoaula, certo? Dando sequência às nossas aulas aí para o SOS Vestibular. E hoje eu escolhi trabalhar literatura, porque a gente vai dar uma pausa na parte de linguagem. A nossa última aula de linguagem envolveu pronomes, né? Os pronomes deíticos e fóricos. E hoje nós vamos começar a trabalhar uma escola que, vamos dizer assim, é a primeira escola oficialmente que acontece no Brasil, que é o Barroco. Não se esqueçam de uma coisa, o Barroco ele tem início na Europa em 1601, portanto, século XVII, mas no Brasil ele vai chegar mais tardiamente. Só que para a gente entender esse Barroco, a gente precisa de quê? A gente precisa entender tudo, todo um contexto histórico, a gente precisa entender a origem do nome da escola literária, ok? E para começar, eu estou colocando aí para vocês o nome Barroco. Gente, Barroco, existem algumas teorias para essa denominação. Uma delas, de que eu gosto muito, é a teoria de que essa palavra tem origem na palavra barroeco. O que é barroeco? Barroeco é uma pérola, tá? Imaginem aí uma pérola. É uma pérola, ela é raríssima e caríssima. Mas o que é que tem a ver com a relação dessa pérola com o nome? É porque ela é uma pérola que apresenta deformação. Tá? Ela não é aquela pérola lisinha, aquela pérola perfeita para uma joia. Além dela apresentar deformação, dela não ter uma formação lisinha e perfeita, ela também apresenta variedade na cor. Então, por conta disso, como o Barroco é conhecido, olha bem aqui como eu botei para vocês, ó, como Escola Literária dos Contrastes, então combina muito com o nome Barroeco, porque é uma pérola que ela não é bonita para os padrões de uma joia e, em compensação, ela é caríssima. Então, ela é rara, cara e, vamos dizer assim, feia. Então, por isso, barroco, a origem da palavra barroco, eu gosto muito dessa teoria, certo? E quais são os nomes que a gente pode encontrar para o barroco? Bom, ele tem vários. Alguns eu destaquei aqui para vocês. Escola Literária dos Contrastes, vocês vão entender isso desde o contexto histórico, que a gente vai ver já já, tá? Até as características, o dualismo temático, que eu vou falar daqui a pouco com vocês. Seiscentismo também, por que, turma? Porque ela começa a partir de 1601 na Europa, então, portanto, seiscentismo, gongorismo também, por influência de um escritor espanhol chamado Luís de Góngora, que é uma grande referência do barroco na Europa, e no Brasil, especialmente, ela tem um termo interessante, que é a Escola Baiana de Literatura. Por quê? Por influência do nosso principal escritor, quem foi? Gregório de Matos, tá? O conhecido Boca do Inferno. Nós vamos falar com calma sobre ele também. Mas, de início, para vocês entenderem barroco, uma coisa que ajuda muito é o contexto histórico. Eu fiz um quadro aqui para vocês entenderem essa coisa de Escola Literária dos Contrastes. Que quadro é esse? Olhem aí comigo. Bom, gente, eu coloquei aqui para vocês Idade Média versus Renascimento. Quando a gente vai falar de Idade Média, vocês já devem ter estudado isso em história, a gente vai ter o quê? Teocentrismo. O que é teocentrismo? Deus é o centro. Já no Renascimento, a gente tem o quê, turma? Antropocentrismo, que é isso, o homem é o centro. Aqui, quando eu falo em Idade Média, tem a Igreja Católica, eu vou falar dela daqui a pouco no Renascimento, mas a Igreja Católica era representante de Deus na Terra, no mundo. E no Renascimento, a Igreja Católica estava enfraquecida e perdendo cada vez mais os fiéis. Na Idade Média, a gente tem opressão. Gente, na Idade Média, o homem não tinha direitos, ele só tinha deveres para com a igreja. Para vocês terem uma ideia, o homem não tinha direito nem de enriquecer. Ele não poderia acumular bens. Tudo que ele adquirisse, ele tinha que passar para a igreja. Por quê? Porque se ele adquirisse bens para ele, ele estaria pecando. Então, entendam que isso aqui é cultural. Deus é o centro, a Igreja Católica é representante de Deus, o homem é oprimido, o maior medo do homem da Idade Média, sabe qual era? Era ir para o inferno. Por quê? Porque se ele pecasse, ele saberia que estaria condenado ao inferno. E um dos pecados era esse, o acúmulo de riquezas, ele não poderia fazer isso. Só que vem no Renascimento a liberdade, o homem aqui ele já é livre, inclusive para enriquecer. Mas por que esse Renascimento, né, ele veio, vamos dizer assim, derrubar esses preceitos da Idade Média? Bom, gente, o ponto de partida é a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela surgiu como uma forma de enfraquecer e até derrubar a Igreja Católica. Derrubar ela não derrubou, mas ela enfraqueceu bastante. E a gente sabe que a Igreja Católica, por um tempo, boa parte dos seus representantes, esses representantes foram o quê? Corruptos. Então, o homem ele começou a perceber isso, aí surge o movimento da Reforma Protestante, mas a Igreja Católica ela não vai ficar quieta.
Ela vai dar a sua resposta, como é o nome da resposta, contra a reforma. Vocês vão ver aí no slide, vocês estão vendo aí comigo, que eu já estou usando a nova ortografia. A nova ortografia, ela diz o seguinte, se o prefixo for de 2 sílabas, olha aqui, ó, contra, e na sequência vier uma palavra com R ou S, a gente junta, tira o hífen, não tem mais, e dobra a consoante. Então, está aqui contra a reforma hoje, pelos padrões da nova ortografia, se escreve assim. E o que tem a ver o homem do barroco com isso tudo? Aí a gente vai entrar aqui para ver esse homem do barroco, olha aqui comigo. O homem do barroco, gente, ele vai viver o duelo entre o quê? Entre Idade Média e Renascimento. Então ele fica nesse duelo entre o teocentrismo, Deus é o centro, o antropocentrismo, o homem é o centro. Opressão ou liberdade, reforma ou contra-reforma. Por que esse homem do barroco está confuso? Muito simples. Ele está confuso porque não é fácil você tirar toda uma ideia que foi passada por vários séculos da cabeça de um homem. Claro que se a gente for analisar para a atualidade, o ideal é o quê? É o renascimento, porque o homem é livre, porque o homem, inclusive, é livre para escolher a religião que quer seguir. Mas não é assim tão fácil. Quando o homem pensa que pode seguir o que diz o Renascimento, vem o movimento da Contra-Reforma. Então ele fica aquele medo. Será que a Igreja Católica vai voltar? Vai voltar a dominar? Eu vou ter que voltar a seguir o que ela diz? Então essa é a cabeça do homem do barroco. E isso a gente vai ver nos textos. Para entender bem esses textos, a gente precisa trabalhar o que, turma? As características, tá? Então a gente vai ver isso agora. Duas características, elas são assim primordiais para a gente começar a trabalhar o barroco. Sempre que você olhar uma questão de literatura envolvendo o barroco, pode ser que apareçam essas duas palavras, ó, cultismo e conceptismo. Eu costumo dizer que às vezes, quando o aluno vai estudar, ele tem uma mania errada de decorar. Não decorem características, porque vocês precisam entender isso dentro dos textos, até porque os textos hoje, as provas de vestibular estão exigindo muito isso do aluno, que ele entenda dentro do texto. Então vamos aqui comigo. O que seria esse cultismo? Cultismo, turma, diz respeito a tudo que é culto na linguagem literária. Quando eu falo de tudo que é culto, vai entrar a questão da forma. A forma como é elaborado o texto. Os textos que têm maior destaque no barroco são os textos poéticos, as poesias, principalmente o soneto. A gente vai falar mais na frente um pouquinho do soneto. Dentro desses textos, o soneto é o tipo de poesia mais antiga e tradicional de que se tem conhecimento. E o cultismo, ele diz respeito à forma como esse texto é elaborado. Então, o cultismo diz respeito a quê? Vocabulário selecionado, rimas ricas e raras, a valorização do soneto, que a gente vai ver que é uma poesia dividida em 4 estrofes, duas com 4 versos cada, que a gente chama de 2 quartetos, e 2 estrofes com 3 versos cada, que a gente chama de 2 tercetos, tá? Então, tudo que diz respeito ao culto na literatura, na produção literária, qual é o nome dessa característica? Cultismo. E conceptismo, gente, o conceptismo ele já diz respeito ao jogo de ideias. Conceptismo vem de conception, vem de a ideia que você tem, o conceito ou a ideia que você tem a respeito de um determinado tema. Então, dentro dos textos do barroco, a gente vai ver, quando a gente estiver na videoaula analisando os textos, propriamente dito, a gente vai ver o quê? Que os escritores, eles queriam passar uma concepção, eles queriam te passar uma ideia sobre um determinado tema, e para isso eles usavam o conceptismo. E por que o conceptismo? Por que passar essa ideia? Para te convencer. Gente, ó, a técnica de persuadir, de convencer, ela é mais antiga do que vocês imaginam. É nessa época que a gente começa a trabalhar o quê? A questão da argumentação, que é muito utilizada hoje, não é isso? Nas nossas redações, nas redações dissertativas argumentativas. Então, essa técnica de argumentação, ela já começa nessa época. Por quê? Porque eles querem convencer através do conceptismo, tá? Eu tenho um quadro aqui que mostra um pouquinho mais sobre essa relação de cultismo e conceptismo. Olha aí comigo, ó. Bem aqui embaixo, ó, aqui em cima tem cultismo. Olha aqui embaixo, jogo de palavras. Então, percepção sensorial, busca-se sentir o conflito. Conflito é o problema. O texto do barroco, ele sempre traz um conflito, ele traz um questionamento, ele traz um problema a ser trabalhado, tanto na poesia quanto na prosa. A gente vai começar pela poesia. Em outro vídeo eu trabalho a prosa. Dimensão visual na arte com o uso de cores quentes e contrastes. Eu gosto muito de falar disso quando a gente fala da pintura. Na pintura é muito comum no barroco o quê, turma? O jogo do claro e escuro.
justamente para mostrar. A gente vai ver uma tela, quando eu estiver trabalhando com vocês, a análise de imagens, que tem questões com isso nas provas de vestibular. A gente vai ver uma tela que tem sempre aquela imagem. O céu é aquela imagem de claridade, de calma, e a terra é aquela imagem mais escura, mais de desespero, certo? Utilização de palavras cultas, vocabulário sofisticado, cultismo oculto, uso de metáforas, hipérboles, sinestesias, figuras de linguagem são muito presentes no barroco. Eu vou trabalhar isso com vocês também. Daqui a pouco eu vou te dar uma ideia de como identificar, principalmente, antítese e paradoxo, que é muito comum, muito recorrente no barroco. E o conceptismo é o jogo de quê? Ideias, tá? Quando falar jogo de palavras é o quê, turma? Cultismo. Quando for jogo de ideias é o quê? Conceptismo. Olha aqui comigo. Percepção racional, tentar entender a dimensão racional do conflito. Então, se é raciocínio, a gente já vai ver que não é o quê? Teocentrismo, é antropocentrismo aí. Que teocentrismo não tinha aquela questão racional, era o quê? Era a fé. Conceptismo do espanhol concepto, né, que é ideia. Pensamento lógico, uso de analogias. O que são analogias? Comparações, tá? Quem gosta muito de fazer isso é Gregório de Matos, na sua poesia religiosa. A gente vai ver isso, as comparações e as historinhas ilustrativas. Eu vou fazer uma videoaula na sequência desta, que eu vou mostrar para vocês questão de história ou de comparação, tá? Eu volto a isso. E antítese e paradoxo, vocês vão ver muito no jogo de ideias para tentar passar essa ideia, essa concepção, essa argumentação, para tentar convencer. Então, esse quadro aqui, ele ajuda muito. Eu dou uma dica a vocês, vocês podem dar uma parada na hora da aula e anotar isso naquele mapa mental que vocês gostam muito em sala, tá bom? Só que a gente não tem só cultismo e conceptismo, são só duas, nós só estamos começando, certo? E aí a gente vem falar de uma coisa que é muito comum também no barroco, o quê? As dualidades temáticas. Dualidades temáticas, temas que duelam, temas que são opostos. Quais são as dualidades temáticas mais comuns? Carne versus espírito. Lembra, gente? Carne, renascimento, espírito, Idade Média. Pecado versus perdão. Pecado, renascimento, perdão, Idade Média. Céu versus inferno. Aí vem toda aquela coisa, o maior medo do homem da Idade Média era pecar, porque ele tinha muito medo de ir ao inferno. Vida mundana versus vida espiritual, também muito comum. Vida espiritual, Idade Média. Vida mundana, renascimento. E vem uma coisa que me chama muita atenção, ó, isso aqui, ó, gravem isso aí, por favor, gravem, tá certo? O que é isso aí? Carpe diem. Gente, o que significa carpe diem? Carpe diem significa aproveitar bem o dia. Tá? Só que tem aluno que, quando eu estou dando aula de barroco, ele diz, professora, eu me lembro de Carpe Diem no arcadismo, né? Tem aluno que diz, eu lembro do Carpe Diem no arcadismo. Só que existe o Carpe Diem no barroco, só que ele é algo mais pesado. O que seria esse Carpe Diem do barroco? Aproveitar o dia como se fosse o último. Aí o homem vivia um duelo, ele não sabia se aproveitava logo a vida mundana ou se buscava a salvação espiritual. E dentro do Carpe Diem vem a efemeridade do tempo. Por quê? Porque o homem do barroco, ele tem consciência de que a vida é efêmera. Efêmera é o quê, turma? Passageira. Então, de novo, ele não sabe se aproveita o dia como se fosse o último ou se busca a salvação espiritual. Então, Carpe Diem versus efemeridade do tempo também é muito conhecido, muito trabalhado no barroco. E o que mais a gente tem no barroco? Vamos lá, outras características. Lembra, turma, de uma coisa, o barroco é uma das escolas literárias mais complexas, mais longas. A gente precisa trabalhar contexto histórico, característica e aplicar isso daqui a pouco nos textos. A gente vai aplicar nos textos na nossa próxima videoaula, porque eu vou fazer uma só de análise textual. E nós vamos ter também uma videoaula com análise de questões, tá? Eu estou preparando tudo já para vocês. Olha aqui, ó, valorização do soneto. O que é soneto? Eu vou colocar um exemplo aqui rapidinho para vocês terem uma ideia do que é um soneto, ok? Mas não se preocupem que eu vou trabalhar esse texto em uma outra aula. Olhem aqui comigo, ó. Soneto, gente, é um tipo de poesia que é dividida em 4 estrofes. Confirma aqui comigo, ó. Primeira estrofe, segunda estrofe, terceira estrofe, quarta estrofe. Até aí tudo bem? A primeira eu tenho 1, 2, 3, 4 versos. A segunda, 1, 2, 3, 4 versos. Esse grupinho aqui de duas estrofes com 4 versos cada uma, eu chamo de 2 quartetos. Aqui, as duas últimas, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Essas duas últimas eu chamo de 2 tercetos. Isso é um soneto. Uma poesia dividida em 4 estrofes, as duas primeiras com 4 versos cada, as duas últimas com 3 versos.
Então, vamos voltar aqui para as nossas características. Valorização do soneto, perfeição formal, rimas ricas e raras, tá? Vocabulário selecionado, linguagem rebuscada. O que significa, turma? Rebuscada é linguagem difícil. Tanto é que tem aluno que ele, por exemplo, ele vai ler um poema do Barroco e ele diz assim, quando ele termina de ler, isso aqui eu não entendi, é complexo, é a linguagem, eu vou tentar ajudar vocês. E, claro, nós temos uma figuração excessiva, dando destaque para antítese, paradoxo, metáfora, hipérbole, que é o exagero, personificação tem também, porque a personificação é quando eu atribuo características de serem seres vivos para algo que não é ser vivo, de ser humano para algo que não é humano. Não se preocupe que teremos uma aula específica de figuras de linguagem, é porque eu preciso dar início à análise dos textos do Barroco com vocês, tá? Metáfora é uma comparação subentendida, tem demais no Barroco. A gente tem comparação também, que é aquela coisa mais direta, mas uma coisa que me chama a atenção, antítese e paradoxo, que eu quero dar um destaque ainda nesta aula para vocês, e também temos a sinestesia, e isso tudo com calma, a gente vai vendo em alguns textos, alguns exemplos que eu selecionei. Aí eu trabalho, eu gosto de trabalhar o Barroco na parte das características, dando ênfase aqui a essas duas aqui, antítese e paradoxo, as duas figuras. Aí eu selecionei aqui rapidinho para vocês. Gente, qual é a diferença entre antítese e paradoxo? Rapidinho. Claro que nós temos o oxímoro, mas vamos com calma, porque no Barroco é melhor trabalhar antítese e paradoxo. O oxímoro fica para depois. A antítese é um jogo de palavras opostas. São só palavras opostas, mas que não fogem à lógica. A partir do momento que você percebe uma oposição de ideia que foge à lógica, você vai ter o quê? O paradoxo. Bora ver o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Isso aqui são trechos de poesias do Barroco. Vista por fora é pouco apetecida, porque aos olhos por feia é parecida. Porém, dentro habitada é muito bela, muito desejada. Olha aqui, gente, ó. Feia, bela. Olha aqui, ó. Palavras opostas. Ele está dizendo que aos olhos ela é o quê? Parece feia, mas por dentro é muito bela. É como uma concha tosca e delustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Você lembra que eu falei que a pérola, essa coisa maravilhosa, é encontrada dentro de uma concha? Então, por fora, ela é toda desajeitada, né? Toda tosca. Quando você abre, dá de cara com a perfeição, que é a pérola. Então, olha aqui o antítese, feia, bela, ok? Entendeu aí, ó? Tosca, formosa, olha aí, ó. Palavras contrárias. O que é tosco é o contrário de formoso, tá bom? E o paradoxo, bora ver. Paradoxo já é uma questão de oposições de ideias, de situações, de contextos que fogem da lógica. Bora lá. Ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de águas disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Gente, incêndio em mares de água, rio de neve em fogo convertido, tá? Então, olha aqui, ó, neve e fogo. Como é que é um rio de neve em fogo? Não foge a nossa lógica? A partir do momento que sai da questão racional, oposições que fogem da lógica, eu já tenho o quê? Um paradoxo, tá bom? Então, turma, essa daí é a minha videoaula de hoje. Essas são minhas dicas e vou dar uma dica aqui também legal. Treinem essas características, ok? Estudem aí, porque na nossa próxima videoaula eu já vou chegar aos textos. A gente vai estudar a produção literária. Que produção literária é essa? Nós temos a poesia e a prosa. Então, eu vou precisar dividir esse vídeo em 2, 3, porque o Barroco, eu já disse, é uma escola o quê? Muito extensa, tem muitas características e muitos tipos de texto. Fora que na poesia eu tenho a poesia lírica e tenho a satírica, que deu origem, né, ao famoso apelido de Gregório de Matos, que é Boca do Inferno. Então, essa é a minha dica, essa é a nossa videoaula sobre o Barroco, tá? E aguardem o próximo vídeo. Um beijo, muito obrigada pela atenção.